Si en tu corazón no hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Si en necesidad estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Gracias mais uma vez por la invitação, por el privilégio que tenho de poder participar com vocês. Bueno, em minha mensagem, eu tenho uma boa notícia e uma mala notícia. Muito mala. Uma mala notícia e uma boa notícia. Então, eu vou permitir que vocês decidam por onde eu vou começar. Vocês querem que eu empiece pela mala notícia ou por la buena notícia? Por la mala. Vamos a mala notícia. Pastor, por la mala sería para que la buena amortigue el dolor. Muy bien, Alex, muy bien. Por eso que el pastor Jorge dijo que las personas más inteligentes de Chile están acá, ¿no? En este encuentro. Es verdad, pastor. Es mejor comenzar entonces con la mala noticia. Amén. Porque la mala es tan mala que se terminamos com a mala notícia, vocês vão quedar com depressão. E não é este o blanco. Então, vamos começar com a mala notícia para terminar com a boa notícia. Vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Job. Job, capítulo 1. E eu vou pedir ao pastor Jorge para ler para mim. Job, livro de Job, capítulo 1. Vou pedir que o pastor Jorge pueda ler lo que está en el versículo 9. Y también él va a leer el versículo 10. Ok, pastor. Por favor. Ok. Entonces, y el versículo 11 también. 9, 10 y 11. Ok, pastor. Pero antes vamos hacer más una oración. Vamos orar. Grande Deus, quero agradecer-te a ti por el privilégio de abrir tu palavra.
Gracias por la oportunidad de participar con mis hermanos de Chile del estudio de tu palabra nesta mañana. Queremos oír, escuchar tu voz. Amén. Que hable Dios y que se calle el hombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que posee, y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia. Muy bien, gracias, pastor. El pastor acabou de leer Job capítulo 1. Job é um livro conhecido por nós, é uma história muito conhecida. O livro de Job é demasiado importante para nós. Vocês sabem que Job foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, o livro mais antigo é o livro de Job. Quem escreveu foi Moisés, quando estava no deserto de Midian. Então, Moisés escreveu o livro. E o que é o livro de Job? O livro de Job é a história de uma família no contexto do grande conflito. O tema de la família é tão importante em la Bíblia que a Bíblia começa, o primeiro livro que foi escrito, ele conta a história de uma família no contexto do grande conflito. Vemos o diabo enojado, airado, ele odia esta família. Então, ele tem um plano, um blanco. Ele quer destruir esta família. E aí, no capítulo 1, há uma conversa, uma charla com Deus. E ele pede a Deus permisso para tocar em la família de Job. Então, quando uno estuda a Bíblia, a história das famílias da Bíblia, chegamos a uma conclusão não buena. Há uma mala notícia. A mala notícia é que no plano de destruição do diabo, a família é prioridade número 1. Quando eu escuto, oigo isto, meu coração diz misericórdia. Esta é a mala notícia. No plano de destruição do diabo, a família é prioridade número 1. Ele está enfocado e trabalhando com muita força para destroçar, para destruir as famílias. Por quê? Você poderia ser esta pergunta: por que no plano de destruição do diabo a família é prioridade número 1? Vamos abrir a Bíblia em Gênesis. Vamos tentar contestar esta pergunta. Gênesis capítulo 1. Eu vou pedir ao pastor Marco para ler para mim. Gênesis capítulo 1. Vamos ao início da Bíblia, da palavra do Senhor. Vamos ler o versículo 26, 27 e 28. Gênesis 1, 26, 27 y 28. Por favor, pastor Marco. Ok. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Muchísimas gracias, Pastor Marco. El capítulo 1 del libro de Génesis es demasiado importante para nosotros adventistas del séptimo día. Nosotros tenemos una teología de la familia y nuestra teología comienza en Génesis capítulo 1. El tema de la familia es tan importante en la Biblia que el primer libro que fue escrito, que es el libro de Job, trata de la historia de una familia. Y el primer capítulo del libro de Génesis comienza hablando de la familia. En el libro de Génesis tenemos una descripción, una narrativa de la creación de la familia humana de dos maneras. Tenemos dos descripciones en el libro de Génesis de la creación de la familia humana. La primera descripción es una descripción general, es un resumen, como un resumen. Y la segunda descripción é uma descrição com detalhes. No capítulo 1, encontramos esta descrição de la criação de la família humana de forma resumida. Foi o que o pastor Marco acabou de ler. La Trinidad ha decidido criar la família humana. Pastor Marco, por favor, começa a ler outra vez o começo do versículo 26. Génesis 1, 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Gracias. E dijo Deus, hagamos. Está en el singular ou en el plural? Plural. Deus não estava solito. La Trinidad ha decidido criar la família humana. E la Trinidad dijo, hagamos algo que sea parecido con nosotros, semejante a nosotros. Algunos estudam Gênesis capítulo 1, 26 e pensam que aqui habla de la criação de Adão. Estão equivocados. Aqui não habla apenas de la criação de Adão. Habla de la criação de la família humana. E la prueba, el versículo 27, diz assim, el 27, e Deus criou al hombre a sua imagem. Lo criou a imagem de Deus, homem e mulher los criou. E no versículo 28, Deus estabeleceu o sexo. O sexo foi estabelecido por Deus no versículo 28, correto? Então, ¿qué pasa? Aqui temos a descrição, é um resumen de la criação de la família humana. A família humana foi criada para representar a divinidade, a Trinidad en esta tierra. A Bíblia diz, hagamos a nossa imagem e a nossa semelhança. E nós somos politeístas ou monoteístas? Os adventistas são monoteístas ou politeístas? Me entendem? Me entendem? ¿Ah? Alguém pode contestar? Os adventistas são... Un Dios. Politeísta tiene muchos dioses. Muito bem, Susana. Graças. Susana está despierta. Então, adoramos quantos deuses? Quantos? Somos monoteístas.
não somos politeístas, pero adoramos a Deus Padre, adoramos a Deus Hijo e a Deus Espírito Santo. São quantas pessoas? Quantas pessoas? 3 pessoas. E quantos deuses? Quantos deuses? Quantos? Um solo. Pero como é possível 3 pessoas e um solo Deus? É a unidade. Existe uma unidade em la Trinidade e la base, o fundamento é amor. Esta unidade é tão perfeita que 3 pessoas distintas são solamente um Deus no mais. Não há um mais importante e outro menos importante. Não há um mais poderoso e um menos poderoso. Há uma unidade em la Trinidade. 3 pessoas, solamente um Deus. E a Trinidade ha decidido criar algo que deveria representá-la nesta terra. Deveria ser semejante. Então, isto deve quedar claro. No capítulo 2 de Gênesis, temos uma descrição detalhada de la criação. Eu disse para vocês que no capítulo 1 há um resumo e no capítulo 2 há uma descrição detalhada. Eu vou pedir a pastor Felipe, por favor, pastor Felipe, você pode ler para mim Gênesis capítulo 2, versículo 7. Aqui, no capítulo 2, vamos compreender como Deus criou al hombre. Os detalhes, primeiro al hombre, depois a mulher. Então, o pastor Felipe vai ler para mim capítulo 2, versículo 7. Dice así: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló a su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Muitíssimas graças. Então, aqui explica, no capítulo 1 não explica, porque é uma descrição da criação resumida, é um resumo. Pero no capítulo 2 vamos ver a descrição da criação em detalhes. Deus ha criado primeiro ao homem, e Deus deu ao homem a responsabilidade de nombrar os animais. E ele começou a nombrar, e ele se deu conta que cada macho tinha uma hembra, que o mono tinha a mona, se disse assim? O mono tinha a mona, que o boi tinha a vaca, se disse assim? O leão tinha a leona, se disse assim, pastor Jorge? Eres assim? Cada macho tinha uma hembra, pero ele se deu conta que faltava algo. Ele mirou, o mono não servia para ele, a vaca, o caballo. Então, viu que cada macho tinha uma hembra. Então, depois que ele nombra os animais, Deus hizo que viniera sobre Adão um sonho, pesado sonho. E aí Deus hizo a primeira cirurgia, a operação. Vocês conhecem a história. Eu vou pedir, por favor, para Alessandra. Alessandra, me escute, a esposa do pastor Felipe. Você poderia ler para mim Gênesis capítulo 2, versículo 22 e 23 e 24, por favor? Ya, dice, de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fuiste tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Muitíssimas graças, Alessandra. Então, Deus criou a Eva. Deus hizo com que Adão tivesse um sonho pesado e quitou uma costilha e criou a Eva. Quando ele abriu seus olhos, ele
mirou a Eva, a coisa mais hermosa que viu hasta aquele entonces. Antes ele havia visto solamente vaca, caballo, mono. Então mirou a Eva e vocês sabem que o homem é estimulado por onde? O homem é estimulado por la visão. Deus já hizo desta maneira. Quando o homem mira sua amada esposa, uma mulher hermosa, coisas ocorrem adentro. Há uma revolução em las hormonas. Eu creio que quando Adão viu Eva, por la primeira vez, houve uma revolução em las hormonas. Foi amor à la primeira vista. Se disse assim? Amor à la primeira vista. Ele hizo uma declaração de amor al tiro. Al tiro, se disse al tiro em Chile. Então, ele mira e disse, usted é hueso de mis huesos, carne de mi carne. Sabe o que ele está declarando? Eva, usted é parte de mim, eu sou parte de usted. Sem usted, eu estou frito. Porque de hecho, não somos dois, somos uno. Somos uma sola carne. Você pode explicar-me como dois são uno? Como Jorge e Cecília não são dois, são uno? Como explica isto? Mira, é o mesmo conceito de la Trinidad. Três pessoas distintas, um solo Deus. Pero o fundamento, mira, quando eu casei com Lucy, eu me di conta que ela era muito distinta de mim, pero eu não pensava que era tão distinta. É demasiado diferente, misericórdia. Pero eu tentei cambiar a Lucy, não é logrado. Não puedo. Ela é muito distinta e eu também sou muito distinto. Então, pero Lucy, temos 25 anos de matrimônio, 25, sigue sendo Lucy, e eu sigo sendo Jeú, pero não somos dois, somos uno. Há uma unidade em nós, há uma unidade, e o fundamento é o amor. Amor é a base. Então, no matrimônio, não há, em meu matrimônio, um mais poderoso e um menos poderoso, um mais importante e um menos importante. Somos uno. O mesmo princípio de la Trinidad. Tocar em Lucy é tocar em mim. Tocar em mim é tocar em Lucy. Valorar a Lucy é valorar a mim. Porque de hecho somos uno. E Deus regalou a nós o mais grande privilégio, generar vida. Nós temos uma hija que se chama Jael. E se você mira a mim, a Lucy e Jael, você vê três pessoas. Deus mira e vê uma família que foi estabelecida tendo o fundamento do amor. Mira, quando o diabo mira minha família, sabe, ele se acuerda de algo. Quando ele mira minha família, o diabo se acuerda de la Trinidad. E ele odia la Trinidad, porque ele quis ser parte de la Trinidad. Ele quis ser Deus, não pudo. Então, o diabo odia la Trinidad. E a família foi criada para representar la Trinidad nesta terra. Vocês se acordam? Hagamos a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, por que no projeto del diablo a família é prioridade número 1? Por quê? Porque a família é uma representação de la Trinidad nesta terra. O diabo odia la Trinidad.
Por isso, ele vai hacer todo. Ele vai trabalhar duro para destruir tu família, para que os planos de Deus não se cumpram. Pastor Jorge, me quedam quantos minutos aún, pastor? Quantos minutos? Necessito ter uma ideia. Não escuto. 25 minutos, pastor, pero tómese Ok. el tiempo que sea necesario. Ok, então, agora eu vou entrar em la buena notícia. Eu falei de la mala notícia. Qual é la mala notícia? Qual é la mala notícia? Alguém pode dizer? Ricardo, qual foi a mala notícia, Ricardo? Você se acorda, Ricardo? Me escute, qual foi a mala notícia? Pastor Marco, qual foi a mala notícia que eu disse? Você se acorda, Pastor Marco? Satanás quiere destruir la familia, pastor. Ah, ya, contesté. En el plan de destruição del diablo, la familia es prioridad número 1. Es la mala noticia. Pero hay la buena noticia. Y la buena noticia está en Juan, capítulo 2. Vamos ler a Bíblia. Evangelho de Juan. Juan es muy importante, el Evangelho de Juan, para nosotros. Eu quero escutar, estou echando de menos a voz de Cecília. Cecília, você poderia ler para mim Juan, capítulo 2? Vamos escutar a voz de la pastora Cecília, esta serva del Senhor. Capítulo 2, versículo 1, versículo 2 de Juan. Evangelho de Juan, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Al tercer día se celebraron unas bodas en Canaá de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas de Jesús sus discípulos, y faltó vino. Entonces la madre de Jesús... Listo. Gracias, Cecília. Muy bueno escuchar tu voz. Mis amigos, vocês conhecem o capítulo 2 de Juan. Para a teologia de la família que temos, Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2 e San Juan 2 são demasiado importantes. O capítulo 2 de Juan é demasiado importante para nossa teologia de la família, porque aqui é o começo do ministério público de Cristo. Aqui Cristo realiza seu primeiro milagro. Nada ocorre em la vida de Cristo por casualidade. Por que Cristo decide começar seu ministério público em uma boda? Porque isso é o primeiro milagro em uma cerimônia de matrimônio, em uma boda. Porque seu primeiro milagro foi em uma cerimônia de boda. Então, aqui está a boa notícia. Ponga atenção. A boa notícia no plano de restauração de Deus. A família é prioridade número 1. Eu posso escutar um amém? Amén. Vocês compreendem mi português? Amén. Amén. Compreendem o que digo? Eu vou perguntar se Ramiro e Márcia, vocês compreendem mi portunhol? Pastor Ramiro, meu irmão Ramiro. O que eu digo? Qual é a notícia número 1? A boa notícia, melhor, a boa notícia. Qual é a boa notícia? Eu vou dizer e Ramiro vai repetir em seguida. Eu vou dizer a boa notícia. No plano de restauração de Deus, a família é prioridade número 1. Vamos ver se Ramiro compreendeu mi portunhol. Você pode repetir o que digo, Ramiro? En el plan de restauración de Dios, la familia es lo número 1.
Muy bien, Ramiro. Gracias. Usted comprendió mi portuñol. Entonces, en el plan de restauración de Dios, la familia es ¿o qué? Prioridad. Prioridad. Prioridad número uno. Entonces, Jesús comienza su ministerio en una boda, realizando su primer milagro para dejar claro que la familia es prioridad número uno para Dios. Esta es la buena noticia. Porque ¿quién eres Dios? ¿Quién eres Dios? Dios es Dios. Es el Todopoderoso, omnipotente. Eu vi uma persona, um maestro acá em Brasil, é um doutor em química. Ele foi dar uma charla, um doutor em química. Ele foi explicar como se transforma água em vinho. Então, esse doutor em química começa falando de los componentes, lo que tiene el agua. Entonces, los componentes químicos del agua. Después, ele foi falar de los componentes químicos del vino. E quando termina, ele disse, agora vou explicar como se transforma água em vinho. E de repente, ele parou a charla e disse, perdão, apenas um detalhe, não se pode. No se puede. En química no se puede transformar agua en vino. Es imposible. Gracias. Y ahí acabó su charla. Pero en el capítulo 2 de Juan, Jesús transformó agua en vino para dejar claro que el poder, la capacidad omnipotente del Señor está disponible para todas las familias. Amén. La capacidad omnipotente de Dios, el poder de Dios, está disponible a todas las familias. No necesitamos tener miedo. El diablo odia mi familia, odia mi matrimonio. Ele quer destruir porque ele odia a Trindade. Pero não necessitamos ter medo, porque Deus, o poder do Senhor, a capacidade omnipotente está disponível. Pero qual é esse secreto? Como desfrutar deste poder disponível? O secreto está no versículo 2. De Juan capítulo 2, quando disse que esta família invitou Jesus. Jesus é um cavalheiro. Jesus não entra onde não é invitado. O diabo é cara de palo. Se disse assim, em Chile, se disse, o diabo entra onde não é invitado. O diabo não necessita ser invitado para entrar em uma família. É cara de palo. Jesus é um cavalheiro. Jesus entra solamente onde é invitado. E Jesus estuvo presente nesta boda porque foi invitado. O secreto para uma família cumprir o propósito do Senhor nesta terra, neste grande conflito, só há uma possibilidade: integrar Jesucristo. Traer Jesucristo para dentro de la família. Não há outra. Não temos outra alternativa. Para que os planos do Senhor se cumpram em nossa pareja, necessitamos invitar Jesucristo, traer Jesucristo. Primeiro para minha vida personal. Eu não posso quedar sem Jesucristo. Porque eu tenho uma natureza mala, muito mala. Eu necessito de Cristo todos os dias. Eu tenho acá uma habitação em minha casa, aqui em Rio,
que es mi altar de adoración al Señor, un lugar apartado, donde yo tengo aquí mis encuentros personales com Deus, cada dia. Quando eu estou acá, minha esposa, minha senhora sabe que não deve molestar-me. Eu desperto muito temprano, eu sou o que desperta mais temprano em minha casa. E eu entro aqui, eu estou fazendo esta live, eu estou falando para vocês desta habitação, do lugar de minha casa, onde eu tenho mis encontros com Deus, tempranito, em la primeira hora de la manhã. Porque desperto e vengo al tiro para este lugar. Porque minha natureza é mala. Eu sou egoísta. Eu sou precipitado. Eu hablo primeiro e penso depois. Às vezes digo coisas que não deveria dizer. Penso coisas que não deveria pensar. Então, eu necessito Jesus para mim, cada dia. E todos os dias pido, Jesus Cristo, bautiza-me com tu Espírito. E o fruto do Espírito é o amor, é alegria, paz. O caráter de Cristo é o fruto do Espírito Santo. Você quer saber como ter um caráter semelhante ao caráter de Cristo? Então, pida o fruto do Espírito Santo. Cada dia, Senhor, llena-me de tu amor, de alegria, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade. Todos os dias, dia tras dia, maridos, esposas, em tus momentos a solas, ao início do dia, pida, Senhor, bautiza-me com tu Espírito, llena-me de tu amor, dá-me paciência, dá-me bondade, o fruto do Espírito Santo. A primeira coisa. E depois, outra coisa muito importante, eu vou terminar falando desta segunda coisa muito importante. Como integrar Cristo para a pareja através do culto de la família. Alguém já escutou sobre culto de la família, sim ou não? Quantos já escutaram culto de la família? A família deve, cada dia, separar tempo para adorar ao Senhor. Uma família não pode dizer que Cristo está em sua casa, que Cristo é prioridade para sua casa, se não apartam tempo para ser o culto de la família. A forma de integrar Jesus Cristo em uma casa, em uma família, de trazer Cristo para nossa casa, é através do culto de la família. E esse é o secreto para uma família cristiana representar o caráter do Senhor todos os dias. Helena de White habla muito sobre o culto de la família. Demasiado. Ela escreve muitíssimas coisas. E eu quero terminar compartilhando com vocês um pouco de minha experiência. Eu nasci em um hogar evangélico. Meu padre era líder de uma igreja evangélica. Pero meu padre não conhecia Jesus. Mi papá en la iglesia, un santo hombre. En casa, misericórdia. Mi papá era violento. Mi papá era bravo. Se disse assim, bravo. Era um homem violento, bravo. Quando mi papá chegava em casa, hasta el perrito e el gatito se escondiam. Era um homem muito nervioso. Era líder de sua igreja, mas não conhecia Jesus. Em minha casa não havia o culto de la família. Não se fazia o culto de la família em minha casa, na casa de meus padres. Quando eu escutei sobre o culto de la família, foi em la igreja adventista. Eu conheci a igreja adventista quando eu era um juvenil. Então, eu escutei tinha 12 anos, quando escutei sobre o culto de la família. Eu fui visitar uma família adventista em um jueves, a la puesta del sol.
e eles estavam cantando. Eu toquei o timbre e a senhora saiu e disse: bem-vindo, você ha chegado no momento mais feliz do dia. Você ha chegado no momento do culto da família. E eles me invitaram. E foi o primeiro culto da família que he participado. Eles cantaram, depois leram uma pequena parte da Bíblia e oraram. E depois se abraçaram. Eu vi naquela casa, naquela família, algo que não havia em minha casa, na casa de meus padres. E passei a ter um sonho, porque quando eu conheci a igreja adventista, meu padre e minha madre estavam ao borde do divórcio. Peleia era o pão de cada dia, eles peleavam muito, estavam ao borde do divórcio. E meu papai e minha mamãe eram evangélicos. E eu comecei a orar, porque eu pedia: Senhor, não permitas que meu papai e minha madre se separem. E eu ouvi algo distinto naquela casa e comecei a orar e pensar: será que algum dia vou ver meu padre e minha madre fazendo o culto da família? Eu me he bautizado e meu papá se volveu meu grande inimigo, começou a me perseguir quando eu me bautizei. Eu saí de la casa, me fui de la casa, fui al internado estudar. Consegui cupo no internado e eu fui estudar, pero ayunava e orava por meu padre e minha madre. Alguns anos depois, dia meu papá me chamou e disse: Jeú, uma jovencita adventista chegou acá me invitando para estudar a Bíblia. Eu he aceitado. Eu estou estudando a Bíblia com os adventistas. O primeiro milagre. Mi papá estudando a Bíblia com os adventistas. Este foi o primeiro milagre. Dia, mi papá disse: hijo, venga para ver mi bautismo. Eu e sua madre nos vamos a bautizar. Então, eu vim de viagem. Regressei para ver o bautismo de mi padre. Eu saí do internado para ver o bautismo, participar do bautismo de meu padre e minha madre. E quedei, claro, na casa de meu padre. Pero no outro dia, eu cheguei à tardecita, à noite, no outro dia temprano, escutei ruído. Eu saí da habitação e quando cheguei, eu vi meu papai e minha mamá, tempranito, fazendo o culto de la família. Meus padres aprenderam na igreja adventista a ser o culto de la família. Minha mamá já faleceu, pero quando minha madre se morreu, eles viviam o melhor momento de seu matrimônio. Meu padre está viúdo, pero quando minha madre faleceu, eles viviam o melhor momento do matrimônio. Uma das mais grandes alegrias de minha vida foi ver meu papai e minha mamá orando juntos. Ver meu papá e minha mamá fazendo o culto de la família. Integrar Cristo, trazer Jesucristo para nosso hogar. O culto de la família é breve. Não hace falta demorar muito. Helena de White disse que deveria ser breve. Então, o ideal seria ser 2 cultos, culto matutino e vespertino. Em espanhol, pastor Jorge, se diz matutino e vespertino, se diz assim? Sí, pastor. Então, culto de la manhã e culto de la tarde. Pero não, se não se pode, se para ti é impossível fazer os 2, começa por lo menos com um. Por lo menos um. Tem que haver momento de la família juntos, orarem e buscarem a presença do Senhor e dizer: estamos em uma guerra, estamos em um grande conflito, há um inimigo que nos odia, necessitamos de Cristo, integrar Cristo para nossa casa, para nossa família. Meu anelo é que vocês possam seguir
trayendo Jesus Cristo para vuestra vida e para vuestra família. Que Cristo seja o primeiro e o mais importante. Você quer fazer um compromisso comigo de dizer, pastor, eu quero Jesus Cristo, necessito de Cristo, estou disposto a fazer todo para trazer Cristo para minha vida e meu hogar. Vamos orar, vamos orar. Pode orar agora, pastor? Pode orar ou depois? Vamos orar. Grande Deus, quero agradecer-te o privilégio de participar deste culto. Estamos em um grande conflito. Quando estudamos a Bíblia e a história de las famílias, encontramos uma mala notícia. Há um inimigo que odia las famílias. No plano de destruição do diabo, a família é prioridade número 1. Ele tem atacado de muitas maneiras. Mas no nome de Jesus, repreendemos Satanás. Alabamos-te porque há uma boa notícia na Bíblia. A boa notícia é que no plano de redenção do Senhor, no plano de restauração do Senhor, a família é prioridade número 1. Não estamos solos para pelear. A capacidade omnipotente do Senhor, o poder de Deus está disponível. Queremos invitar Cristo para nossa vida. Senhor, que Jesus esteja presente na vida de los pastores que estão acá. Que tu puedas llenar estes pastores e suas senhoras com o Espírito Santo. Que sejam líderes espirituais, reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Que tu derrames tu Espírito também sobre os esposos, sobre as esposas, sobre cada família. Que o culto de la família seja prioridade em cada hogar. Eu entrego estas famílias em tus manos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amén.